Nem Copa do Mundo, nem Olimpíada conseguem mexer tanto com a estrutura de uma cidade quanto o pré-sal. O litoral paulista vive uma verdadeira revolução à espera dos mais de 80 bilhões de reais em investimentos na pesquisa e exploração de petróleo em águas profundas, especulação imobiliária, criação de cursos técnicos e intervenções urbanas acompanham essa transformação. Uma série de reportagens sobre o impacto do pré-sal começa a ser exibida hoje no Jornal da Cultura. Vamos ver se tudo é realmente esse mar de rosas. E veja ainda outros assuntos importantes desta segunda-feira. Marcha no centro do Rio de Janeiro pede à presidente Dilma que vete a nova proposta de divisão dos royalties do petróleo. Governador Geraldo Alckmin defende aumento de pena para menores que cometerem crimes graves. Diário Oficial da União traz a demissão de servidores federais acusados de fraude na venda de laudos técnicos. Supremo define as penas de 6 ex-parlamentares da base aliada durante o escândalo do Mensalão. Cresce o número de refugiados de países em guerra que buscam abrigo no Brasil. México desenvolve modelo econômico exportador e ameaça superar o crescimento brasileiro nos próximos 10 anos. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Os magistrados brasileiros reivindicam quase 30% de aumento salarial. O último reajuste da categoria foi em 2010. Para seguir carreira na magistratura, é necessário cursar a faculdade de Direito e passar num disputado concurso público. O salário inicial bruto de um juiz federal é de quase R$ 21.800. O magistrado também recebe auxílio alimentação, ajuda de custo para serviço em viagem, licença remunerada para curso no exterior e tem direito a 2 férias de 30 dias por ano. O juiz recebe ainda indenização por férias não gozadas, quando houver acúmulo de 2 períodos. Hoje, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no topo da carreira, ganha mais de R$ 29.600 brutos por mês. É um salário bem alto, né? Mas um juiz justo, eu acho que é um salário justo. A gente trabalha aí de segunda a segunda, todos feriados, para, 3, 4 mil e a gente já fica super satisfeito. No início do mês, os juízes federais e do trabalho cruzaram os braços por 2 dias. Eles reivindicam aumento de 28,8% para repor perdas salariais desde 2005. A proposta do governo federal prevê um aumento de 15%, parcelado em 3 anos. Em defesa da remuneração e dos benefícios que os juízes recebem, a categoria alega que trabalha sobrecarregada. São cerca de 90 milhões de processos em tramitação no judiciário brasileiro. De acordo com este desembargador, os quadros do judiciário estão defasados. É preciso que o salário seja atrativo, né? Se você chegar a verificar pessoas do mesmo nível na iniciativa privada, elas têm um padrão de vencimentos até superior. Em média, o magistrado brasileiro recebe em início de carreira R$ 282 mil brutos por ano. Um juiz francês no mesmo estágio tem remuneração equivalente a R$ 109 mil e o alemão recebe cerca de R$ 110 mil por ano. Para o desembargador, as realidades brasileira e europeia não podem ser comparadas. O Estado não traz qualquer tipo de benefício direto para pessoas da classe média ou pessoas da classe mais alta. Então, todo o valor que você tem que gastar com educação, com assistência à saúde, tudo isso sai do bolso do trabalhador. O diretor da organização Transparência Brasil concorda com a reposição salarial sobre as perdas da inflação, mas enfatiza que a produtividade da justiça no Brasil é uma das piores do mundo. Eles ganham demais, trabalham pouco para a baixíssima eficiência do judiciário brasileiro.
Com relação aos salários atrativos que o entrevistado fala ali, o salário do juiz não atrai bons profissionais? Ou seja, as pessoas preferem a iniciativa privada? Não é que atrai. Mas foi o que ele disse. Mas é que, na verdade, ele está dizendo que não atrai para a seleção, porque a seleção é rigorosíssima. Então, os exames de magistratura são exames onde as disputas são as mais acirradas e são realmente exames muito duros. Poucos que se habilitam são aprovados. Quase às vezes não preenchem as vagas. Entendi. Por causa das exigências que existem. Agora, com relação ao salário, nós falando em salário bruto. Vamos lembrar que aqui no Brasil tem 27,5% de imposto de renda. Se o salário é de 21, você tirou 27,5, sobrou 16 mil, não é? Vamos chamar aproximadamente. Quer dizer, não é bem assim. Não sei quanto paga de imposto um juiz alemão. Não sei as vantagens que ele tem. Por isso, eu acho que a comparação, a meu ver, ela não é válida, porque são duas realidades totalmente diferentes. Agora, a carga de trabalho de um juiz, do desembargador, de um ministro, é uma carga exaustiva, absolutamente impossível de ser preenchida no horário normal de trabalho. Eu tenho colegas de turma que são desembargadores, ministros são desembargadores, e os que trabalham de fato saem do gabinete 8, 9, 10 horas da noite. E ainda tem as sessões diárias. Quer dizer... Agora, só resolvendo a questão salarial, não resolve a carga. Quer dizer, ele vai estar sobrecarregado igual. É preciso aumentar. Aí tem várias coisas. Tem de aumentar o número de juízes, tudo bem. Para melhorar a eficiência do trabalho. Tem de resolver o problema dos dizer... recursos, que são porque os processos não andam, se acumulam. Pelo excessivo número de recursos que a legislação permite. Isso faz com que as cortes superiores... O Supremo Tribunal, o ano passado... Então, só desculpa, Vila, mas só para clarear esse pedacinho do que eu quero chamar a atenção. Melhorando o salário do juiz, vamos supor que ele ganhe o dobro, ele fique não feliz com que ele isso, vai continuar emperrado ali a fila de processos. Claro, porque é um limite diário. O dia continua com 24 horas, assim por diante. O mês tem normalmente 30 e tal. Agora, a questão, acho que eu não acho que a remuneração é alta de juiz, não acho mesmo. Eu acho que essa é a remuneração adequada. Eu acho que eles têm uma série de benefícios que têm de ter a carreira. Não discordo nada disso. O que eu discordei algumas vezes aqui, quando eu apresentei dados, que envolveu ou as cortes superiores ou o próprio Tribunal de Justiça de vários estados, inclusive de São Paulo, eram certas remunerações de atrasados, legais até, tudo bem, mas não é essa a questão. É que significava valores fabulosos, 700, 800 mil reais, 1 milhão e tal. Do efeito retroativo. Do efeito retroativo. Isso que eu acho que não deve ser aprovado. Agora, então, eu acho que o salário, a comparação com a Alemanha, então, a nossa situação é muito diferente aqui. Inclusive, eu acho que os valores, não sei se estão absolutamente corretos e tal. Agora, a carga de trabalho é muito grande. O Supremo, são 130 mil processos por ano. Só o presidente, por decisões monocráticas, o ano passado, foram 34 mil processos. Há uma carga, o Celso Mello, vou dar o exemplo do decano, ele, entre outros, tem vários juízes que têm sérios problemas de saúde, porque você trabalha naquelas condições, aquela sobrecarga de trabalho sábado, domingo, feriado, longas jornadas que vão até meia-noite. Então, eu não acho que é essa a questão. Eu acho que a questão salarial é um item só. É um item. Eu acho que o problema do judiciário é muito maior, a questão judiciária não é central. Eu tenho casos concretos. Eu tenho um colega desembargador que uma vez disse para mim o seguinte, olha, eu tenho 2 filhos em escolas privadas, fazendo universidade. Não está dando. O juiz alemão, como diz não aqui o nosso tuiteiro, que é o João Campos, ele fala assim, o juiz alemão coloca os filhos na escola pública. E a saúde também é pública, igual no Brasil. Quase igual. Uma séria vontade. Mensalão. Restam apenas 3 condenados para o fim da dosimetria. Na sessão desta segunda-feira, os ministros definiram a pena de mais 6 integrantes do núcleo político. O ex-deputado do PMDB, José Borba, condenado por corrupção passiva, pegou 2 anos e 6 meses de prisão. Outros 4 foram condenados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-deputado do extinto PL, Bispo Rodrigues, o ex-deputado do PTB, Romeu Queiroz, e os atuais deputados Pedro Henri, do PP, e Valdemar Costa Neto, do PR. Costa Neto teve a maior pena dos 4, condenado a 7 anos e 10 meses de prisão, mais multa de R$ 1.080.000. Mas a maior pena do dia foi estipulada para Pedro Correia, ex-deputado do PP, acusado pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi sentenciado a 9 anos e 5 meses de prisão, além de multa de R$ 1.132.000. Na próxima sessão, marcada para quarta-feira, o STF irá concluir a pena dos últimos 3 réus do processo. João Paulo Cunha, Emerson Palmieri e Roberto Jefferson, delator do esquema.
para o Roberto Jefferson deve ter uma pena diferenciada? Alguns dizem que sim. Dizem que o relator, que é presidente também, né, que acumula as duas funções, só nesse processo, né, que começou quando ele não era presidente, né, o ministro Joaquim Barbosa, diz que apresentaria isso. Vamos ver a sessão hoje foi muito rápida, muito eficaz, inclusive o Joaquim Barbosa foi a sessão que começou com o menor atraso, até hoje, de todas as sessões. Todos chegarem, ou seja, começa a ser atendido, está no horário. Quem não está aqui, não está aqui. Vou começar. E o intervalo mais curto também. Então, esse procedimento, e agilizar bem. As coisas estão calmas, porque agora, hoje, essa é uma questão importante que foi decidida, foi a condenação de deputados em exercício de mandato, não são ex-deputados, parte deles, e aí vai criar uma discussão muito interessante. Se cabe se ao Supremo condenando, eles perdem automaticamente o mandato, ou se cabe à Casa, à Câmara, deliberar de acordo com a Constituição e o regimento da Casa, se eles perdem ou não o mandato. Ou seja, se o direito político é cassado pela condenação, ele já não tem mais mandato. Ou se o mandato precede o direito político. Essa é uma discussão interessante. Só para esclarecer bem, não que ele não tenha esclarecido, mas o Supremo pode decretar a perda dos direitos políticos. O que o Congresso está dizendo é que essa decisão do Supremo tem que ser submetida ao Poder Legislativo, para que se viabilize. Mas aí é uma divergência boa, porque se você não tem direito, você não tem mandato. Claro. A Constituição dá essa margem de discussão. Entendeu? Bom, hoje a gente tem muita notícia aqui, não podemos ser firulas e falar mal. Por que virou delator agora? A delação premiada é aquele que comete um crime, se arrepende e vai lá, colabora com a investigação. O Jefferson não devolveu o dinheiro que ele disse que estava com ele. Não colaborou com a investigação. Ele simplesmente fez uma denúncia pública. Quando ele viu que o barco ia afundar, ele foi lá e denunciou todo mundo. Eu não acredito que seja o caso de se aplicar a delação premiada, mesmo porque isso não foi requerido, em hipótese alguma. E também quando o processo tem que fazer isso. E quando o processo termina, não dá, nós estamos na dosimetria. Agora foi ele. Já está em outra fase. Agora pode ser para um outro. Agora foi importante o papel dele. Historicamente, a gente vai ver que foi o papel, é bom lembrar aquela entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a Renata Lopretti, que era jornalista à época, e aí que começou toda essa história. Né? E o Diário Oficial da União publica a demissão e afastamento dos 18 funcionários públicos acusados de participar do esquema de venda de laudo técnicos. Entre os demitidos estão a chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Nova de Noronha, o advogado-geral da União Adjunto, José Weber Holanda, o diretor de infraestrutura da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Rubens Vieira, e o diretor da Agência Nacional de Águas, Paulo Rodrigues Vieira, apontado como chefe do esquema. Hoje, as diretorias das agências se reuniram em Brasília. A ANAC decidiu demitir Mirelle Noronha, filha de Rosemary. Já a ANA afirmou que vai realizar investigação interna para apurar o envolvimento de Paulo Rodrigues. A Polícia Federal revelou que o deputado Valdemar da Costa Neto, do PR, já condenado por envolvimento no mensalão, recebeu mais de 1.000 telefonemas de Paulo Rodrigues Vieira. De acordo com o advogado do deputado, ele e Paulo Rodrigues são próximos, mas por motivos políticos. A Operação Porto Seguro, feita pela Polícia Federal, teve início depois da confissão de Cionil da Cunha Borges, auditor do Tribunal de Contas da União, que recebeu R$100 mil para dar um laudo sob encomenda à empresa Teconde, que tem um terminal de containers no Porto de Santos. Ele teria denunciado o caso porque não recebeu o total da propina acertada. Se você não sabe o que é um laudo técnico, o Jornal da Cultura explica. O laudo é a opinião especializada de um profissional habilitado para solucionar conflitos em discussões judiciais ou para a elaboração de documentos periciais que confirmem se um determinado produto, serviço ou obra estrutural seguem as regras estabelecidas. O laudo é abrangente. Qualquer cidadão ou empresa pode precisar do documento. No caso do laudo de impacto ambiental, atesta-se, por exemplo, se uma obra não estaria prejudicando os recursos naturais ao redor. Na indústria automobilística, os fabricantes contam com a perícia para checar a segurança dos carros. Já o laudo médico mostra o parecer do profissional particular que acompanha o trabalhador e ajuda muito na hora de liberar o pagamento. O valor pago por um laudo é proporcional ao negócio e pode envolver grandes quantias.
Olha, essa matéria é muito importante porque mostra a gravidade do que essa gente estava fazendo. Eles estavam mentindo, eles estavam escrevendo um laudo mentiroso, falando coisas que não eram verdadeiras. Claro. Então, isso significa que pessoas podem correr o risco na hora que eles falam que essa ponte, ela tá boa para a pessoa, para o carro passar em cima, e não estava. Os carros passam em cima e a ponte cai. É simples assim. Não, é? tudo bem, mas o laudo, no caso do Tribunal de Contas, era o laudo sobre as contas. Sim, eu estou dando, dizendo que eu a estou conta pegando aqui, fazendo um sentido figurado. Quando as contas do governo chegam no Tribunal de Contas, seja qualquer governo, municipal, estadual, federal, ela é examinada pelo Tribunal de Contas, ou do município, no caso de São Paulo, do Estado ou da União. No caso da União, por exemplo, todas as contas públicas do governo vão para lá. E as empresas apresentam a sua prestação de contas para os órgãos a que submeteram o seu trabalho. E, na hora de apurar, os auditores do tribunal é que emitem o laudo, dizendo as contas estão corretas ou as contas não estão corretas. É aí que entrou o dedo deste cidadão. Então, eles estavam mentindo em troca de dinheiro, Eles gente, dando, é isso. Eles estão dando um laudo. Você me dá dinheiro, eu escrevo o que você quer. Não, dando um laudo que o valor da obra estava correto e devia estar superfaturado em troca de R$300 mil. Então, isso é mentira. Agora, crime. esse esquema é um esquema que já operava há muito tempo, que envolvia, inclusive, o Valdemar Incrível, o pessoal de Mogi. O Valdemar, ele atua o pessoal de Mogi que tá vota no todas. Valdemar, viu, eleitor, você que vota no Valdemar, você escolhe muito bem um excelente deputado. Veja, ele acabou de ser condenado, agora no mensalão, e tem esse outro processo, e tem outros também. Você vota muito bem. Agora, para ver esse processo aqui, é importante que essa senhora, essa Rose, ela, inclusive, vendia em troca de operação plástica, de cruzeiro com dupla sertaneja. Deu para perceber ali onde era a plástica. Nós, mulheres, sabemos. Tem 120 telefonemas dela para o presidente Lula. Mas eu fiquei tranquilo, porque o presidente disse que nada sabe do assunto. Graças a Deus, eu confio no presidente. Assim como ele não sabia nada do mensalão, ele não sabe nada desse processo. Graças a Deus. E aqueles todos ali estão sendo chamados de bebês de Rosemary. De bebê de Rosemary. Ela trabalhou com o Zé Dirceu 12 anos, essa senhora, e ela traficava influências, entrevistas, contatos. É um caso gravíssimo. Eu quero ver a operação onde vai Esse é o grande problema dessas agências reguladoras. O que se paga por um cidadão que vai lá fazer parte dessa agência reguladora é uma mesquinharia. Por isso que tem 6 a 8 mil reais. 6 a 8 mil reais. Quer dizer, quem vai para lá não tem condições de sobreviver com aquele salário. Então, ele tem que ganhar dinheiro de outra forma. Agora, eu acho Mas importante... Claro que não. Deixa eu terminar. Vocês não sejam oportunistas. Então, é por isso. E é por isso. Mas Claro, não me deixou acabar de falar. Para, calma. Vocês estão me interrompendo no meio para me deixar mal para a opinião pública? Não é isso. Eu quero dizer o seguinte. O cidadão que já vai lá, ele já vai mal intencionado. Mas não pode. Que ele já vai lá, já vai mal intencionado, cara. Não estou dizendo que ele é boazinha. Mas ele vai lá para passar a mão no dinheiro. Porque o salário que tem lá programado como para o rendimento dele é insuficiente. Então, agora posso falar uma coisa? Não tem nada a ver com o oportunismo que eu ia falar. Você está sendo indelicado comigo. Desculpa. O que eu ia dizer era o seguinte, é que a grande parte dos brasileiros que está assistindo esse jornal agora, ouve você falar que 6 mil é um salário micho, não é. As pessoas... Para função. Então, explica direito. Porque mas ele pode dizer não, ele não pode dizer não. Ele aceita. E por que ele aceita? Por isso que eu quis dizer. Então, ele porque está afim de ganhar dinheiro por fora. Agora, isso precisa acabar. Quando a gente discute o mensalão, imagina que ele fala, vamos refundar sobre os novos princípios da República Brasileira. Não terminou um julgamento, explode um escândalo desse. Quer dizer, não é possível, parece que esse país não tem jeito. Veja a seguir, INSS começa a pagar segunda parcela do 13º salário dos aposentados. E ainda, a série especial mostra os impactos da exploração do pré-sal no litoral paulista.